Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar orando para que Deus possa nos abençoar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença, Pai, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai, que o Senhor possa vir, Pai, de encontro às necessidades da Tua igreja, Pai amado. Pai, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. De mim mesmo eu não tenho nada, Pai, mas tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler um versículo só aqui, está em Lucas 19, 4. E depois eu vou ler várias passagens em Lucas, mas é só pedaços pequenos, só para não tomar tempo, amém? Eu vou estar lendo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Amém? Todos sabem que aqui nós estamos falando de Zaqueu, né? Se eu fosse dar um tema nesta noite, eu ia dar o tema: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Eu vou destacar aqui 3 grupos de pessoas que Jesus curou. Tudo em Lucas. Lucas 4:33. A cura de um endemoniado. Lucas 4:38. A cura da sogra de Pedro. Lucas 6:6. Cura de um homem que tinha a mão mirrado. Lucas 7:11. O filho da viúva de Naim. Lucas 13:10. Cura de uma mulher paralítica. Lucas 14:1. Cura de um hidrópico. Palavrinha difícil, né? Quem sabe aí o que é hidrópico? Hidrópico é pessoas que têm algum inchaço no corpo ou no ventre. Ou seja, pode ser uma barriga d'água. Pessoa que incha, né? Então é um hidrópico. Esse grupo de pessoas aqui é um grupo de pessoas que encontrou Jesus na caminhada. Jesus, nas suas andanças ali pelas cidades, pelas sinagogas, encontrava com essas pessoas. E pela sua infinita misericórdia, ele curava todas elas. Ele curou o endemoniado, a sogra de Pedro, o homem que tinha a mão mirrada, que foi até num sábado, o filho da viúva, ele ressuscitou, a cura da mulher paralítica e a cura desse hidrópico aqui. Então, todas essas pessoas estavam em algum lugar ali, desanimadas, tristes, porque não conseguia ver nenhum motivo ali para elas continuar a caminhada, porque elas tinham esses problemas aqui e ninguém podia fazer nada. Mas Jesus, quando passava nesses locais, nessas cidades ou nessas sinagogas que viam uma pessoa, ele se compadecia e a sua íntima compaixão fazia com que ele curasse essas pessoas. E ele curava essas pessoas e continuava a jornada dele. Então, esse era um grupo de pessoas que estava abandonada pela sociedade, mas quando Jesus encontrava com ela, Jesus levava a cura para elas, que era o que ela estava precisando, que é o que nós também estamos precisando, amém? Eu vou falar outro grupo de pessoas aqui, Lucas 5:12, cura de um leproso. Lucas 5:17, cura de um paralítico. 7:1, centurião de Cafarnaum, ele foi em busca da cura do seu servo. 8:40, a filha de Jairo. 8:43, a mulher do fluxo de sangue. 9:37, a cura de um lunático. 17:11, a cura de 10 leprosos. E 18:35, o cego de Jericó. Essas pessoas já não. Essas pessoas estavam enfermas e elas foram ao encontro de Jesus. Então, elas ficavam sabendo que Jesus ia passar em determinado local e elas iam atrás de Jesus, porque sabia que Jesus tinha a cura, tinha o que elas precisavam. Então, todas essas pessoas aqui, o cego de Jericó, por exemplo, ele estava à beira do caminho, onde não passava quase ninguém, mas ele estava ali. E a gente sabe que à beira do caminho, principalmente nessa época do ano, quando venta muito outono, a única coisa que fica na beira do caminho é lixo, né? É galho de árvore, é papel, tudo que não presta está na beira do caminho. E ele estava justamente aonde? Na beira do caminho, porque ele se sentiu inútil. Ele ficava ali esperando que alguém desse alguma coisa para ele, então ele se sentia um ninguém. Mas ele, quando ouviu falar de Jesus, que viu a multidão passando, ele gritou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Então, essas pessoas, todas elas foram até Jesus, diferente do primeiro grupo, que ficavam ali quietinho, Jesus passava e curava. Essas pessoas já não. Elas tiveram uma atitude, foram até Jesus e foram curadas. Então,
assim somos nós. Muitas vezes nós estamos com alguma enfermidade, passando por algum processo. Alguns de nós vai até Jesus, aos pés de Jesus, orar, buscar a presença de Jesus, e outros preferem ficar quietos. Mas Jesus, ele é assim, ele tanto cura aquele que está quietinho, como ele também cura aquele que vai em busca dele. E eu vou falar mais um grupo de pessoa aqui, que é de Zaqueu. Mas fala, mas Zaqueu é uma pessoa só. Não, mas Zaqueu, ele tinha uma família. Então, se ele tinha uma família, ele também, ele se tornava um grupo. E Zaqueu, todo mundo sabe que ele era um publicano, cobrador de imposto. Zaqueu, ele era odiado por quê? Ele, como cobrador de imposto, ele trabalhava para o Império Romano. E o Império Romano, eles eram muito espertos. O que eles faziam? Eles iam até uma cidade, pegavam uma pessoa que morava ali e punham para trabalhar para eles. Porque essa pessoa conhecia todo mundo. Então, não tinha como ninguém esconder nada do Império Romano. Então, eles colocavam uma pessoa da cidade. Eles não traziam uma pessoa de fora. E o cobrador de imposto, ele fazia o quê? Ele tinha uma taxa designada pelo Império, vamos colocar a taxa de 20%. Aí 20% ele tinha que cobrar e levar para o Império Romano. Só que ele tinha a parte dele, então ele pegava os 20% mais a parte dele. Então, 20% tinha que devolver, mas ele também pegava a parte dele. E Zaqueu fala aqui que ele era um homem rico, muito rico. E o povo odiava ele por essa atitude que ele tinha de pegar dinheiro. Fala, pô, ele é um de nós, ele vive no meio de nós. Além dele pegar os 20%, ele pega um pouco a mais. Mas esse um pouco a mais era o salário, que os 20% era do império. Então, era um povo. O povo odiava Zaqueu por causa disso. E Zaqueu, um certo dia, ele viu a multidão descendo e percebeu que era Jesus que vinha ali com aquela multidão. Diz, como ele tinha pequena estatura, que ele não podia ver, ele correu, subiu numa figueira brava. E quando Jesus passou por ali, falou, Zaqueu, convenha que eu vá pousar na sua casa. Mas como Jesus conhecia Zaqueu se ele estava de passagem? Sabia até o nome do Zaqueu, se ele estava apenas de passagem por ali. É que Jesus, ele conhece Zaqueu, conhece eu e conhece você. Jesus conhece as necessidades de cada um aqui. Ele conhece cada um pelo nome. E esse povo ficou todo eufórico ali, né? Não, como é que pode? Jesus chamando Zaqueu para ir pousar na casa dele. Um cara que aparentemente está nos roubando, um pecador, toda a multidão ali condenando Zaqueu. Só que Zaqueu, ele tinha um pecado explícito. Todo mundo sabia o pecado de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. Todo mundo sabia. E o pecado da multidão, que era um pecado oculto? Que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então, todos nós temos pecado. E aquela multidão todinha era pecador, estava acusando o outro pecador. Mas como Jesus, ele não denigra a imagem de ninguém, ele pega Zaqueu e faz o quê? Zaqueu, convenha eu ir até a sua casa ou pousar na sua casa. Porque ele não denigra a imagem de ninguém, ele queria ter uma conversa no particular com Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu era um pecado, mas ele queria ter uma conversa no particular. Porque nós somos assim. Primeiro nós apontamos, nós crucificamos, aí se a pessoa se arrepender, aí nós vamos na casa. Jesus não, primeiro ele vai na casa. Primeiro ele visita, ele conversa. E ele fez isso com Zaqueu. E Zaqueu ficou tão comovido com essa atitude de Jesus, que ele mais para frente, ele vai falar aqui no 8. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Primeira atitude de Zaqueu, ele se levantou. Quando ele viu que Jesus ali ouviu ele, sentiu compaixão dele, ele se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje veio a salvação e entrou nesta casa, pois tem um homem aqui também descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar a quem está perdido. Então Zaqueu, ele era um pecador, só que quando Jesus chegou, ele sentiu ali a presença de Jesus, ele se comoveu, ele se compadeceu, e ele falou, não, agora eu vou esquecer tudo isso aí e vou seguir Jesus. Se a gente for ver,
Mateus. O que Mateus era? Ou conhecido como Levi. Mateus era um cobrador de impostos. Só que quando Jesus chegou perto dele e falou assim, ó, deixa tudo e me segue. Ele abandonou tudo e foi com Jesus. Porque Jesus, ele não fica olhando o pecado. Ele quer a salvação. Ele vai atrás da salvação do povo. E essas pessoas aqui que ficavam só julgando, aí em Mateus está escrito bem assim, eu vou ler, não precisa abrir não. Aí de vocês, mestres da lei, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam quem entre o que estão querendo entrar. O povo estava ali crucificando Zaqueu, não queria o reino do céu e também não queria que Zaqueu entrasse. Quem era mais pecador aqui, o povo ou Zaqueu? Que Zaqueu estava querendo a salvação dele. Ele foi com Jesus, ele ouviu Jesus, ele aceitou os conselhos de Jesus, ele se arrependeu. E Jesus falou que naquele dia mesmo ia ter festa no céu. Enquanto o povo que estava lá julgando ele, estava lá. Não entravam e não deixava quem queria entrar. Hoje é a mesma coisa. Tem muita gente que não quer entrar e também não quer que os outros entrem. Por isso que a gente tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Saber com quem a gente está andando, com quem a gente está falando, com quem a gente está pedindo conselho. Que às vezes a gente fala, pede conselho com quem não deve também. Por isso que às vezes a gente acaba pagando um preço, porque muitas vezes a gente dá ouvido para as coisas que não é para a gente dar. Eu vou até Tiago agora, ler um versículo em Tiago, se alguém quiser e olhar Tiago 3, do 22 ao 25. Não se enganem, não seja apenas ouvinte da mensagem, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. Quer dizer, a pessoa fala bonito, fala que faz, ali na hora, mas passa um tempinho, ela não faz nada daquilo que ela falou que ia fazer, que ela prometeu, ou que ela disse que faria. E Zaqueu aqui não. Quando ele se colocou de pé, ele falou assim, ó, a partir de hoje, eu vou restituir todos aqueles que acham que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Zaqueu, ele tinha aqui, ó, 5 qualidades. Ele foi humilde, porque ele ouviu Jesus, ele teve humildade, ele sabia que era um pecador e teve humildade para ouvir a palavra de Jesus, ele foi humilde. Ele teve fé, porque ele acreditou em Jesus. Ele creu que através de Jesus ele ia ser salvo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele era um pecador, ele sabia que era um pecador, ele se arrependeu de verdade. Que muitas vezes as coisas não vão para frente, porque nós se arrependemos por um certo tempo. Aí passa-se mais algum tempo, nós já se esquecemos daquilo que nós fizemos e tornamos a fazer aquelas mesmas coisas. Então aquele arrependimento foi um arrependimento momentâneo. Zaqueu não, ele se arrependeu verdadeiramente. Então era isso aí, mais uma boa qualidade. Ele foi generoso. Que tudo aquilo que ele pegou, que não era dele, falou, se alguém falar. Só que a Bíblia é bem clara, né? Ele fala assim, ó, se alguém falar que eu roubei, tinha que alguém chegar e falar, não, eu fui roubado. Se alguém chegou lá e falou, não está escrito, né? Mas ele queria que alguém fosse lá e falasse, ó, você me roubou. Então ele falava assim, então eu vou te devolver 4 vezes mais. Então ele também, mais uma coisa dele, ele foi generoso. E ele foi também transformado. Porque a pessoa não adianta ter um monte de qualidade e não ser transformado. Ele teve uma transformação ali. Ele saiu de um cobrador de impostos, odiado por todos, e teve uma transformação. Igual aconteceu com Mateus. Mateus era a mesma coisa. Não conta a história detalhada de Mateus, mas no comecinho lá fala que ele estava lá,
Ele também era um cobrador de impostos. Jesus só chegou para ele e falou: segue-me. E ele foi, e foi com Jesus, e foi para a salvação. E hoje Jesus está falando para nós: segue-me. Segue-me, deixa todos os seus vícios, as suas coisas mundanas, tudo aquilo que atrapalha a sua vida, aquilo que não agrega nada, e segue-me. Simplesmente segue-me. Igual o Tiago fala aqui, né? Não se enganem, não seja apenas ouvinte dessa mensagem. Você não pode ser apenas ouvinte. Vir, ouvir e ir embora. Você tem que ouvir a mensagem, guardar no coração e praticar. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Quer dizer, você está acostumado. Você chega, vai no espelho, opa, hoje eu estou legal, vou passar um gelzinho, vai embora, no outro dia você corta o cabelo, mudou a aparência e está naquela mesmice. Você está acostumado com a mensagem, você não liga, você não dá importância devido ao que a mensagem é. Cada um aqui traz uma mensagem diferente. Um prega com mais glória, um dá mais aquele chicotinho, né? Outros, cada um tem um jeito, mas toda mensagem tem uma direção. Então, quando você escuta e não se atenta à mensagem, ele fala isso. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. Você vê que ele fala que a pessoa esquece até da aparência dele, que ela fica acostumada com aquilo. Ela fica acostumada. O evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. E se alguém examina essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que ela faz. Então, nós que tornamos as coisas difíceis, nós que complicamos tudo. A gente tem o costume de trocar Jesus por qualquer coisa. Isso é do ser humano. Infelizmente é do ser humano. Hoje, já aconteceu comigo, eu vejo acontecer com outras pessoas, com pessoas até do meu convívio, da minha família. Você fala, você vai para a igreja? Não, não vou. Aí se passar meia hora alguém chegar, vamos para um aniversário? Vamos. Quer dizer, você está fazendo uma troca. Isso, queira ou não queira, está te afetando no mundo espiritual. E o caderninho de Jesus não para. Tudo que nós fazemos que não agrada a Jesus está sendo anotado. Aquilo que agrada a Jesus também está sendo anotado. Aí depois vai vir o quê? A balança. Será que você esteve mais tempo com Jesus ou mais tempo no mundo? Para que lado vai pender a sua balança? Mas é o ser humano, nós somos complicados. E não tem ninguém perfeito, não vai ter e nunca terá. Sempre nós vamos ter, a Bíblia fala que nós somos pecadores e vamos ser eternamente pecadores. Só que tem que ter arrependimento. A gente tem que se arrepender, a gente tem que se prostrar, pedir perdão e não fazer mais. Porque tem gente que pede perdão 50 vezes pela mesma coisa, não adianta. Você vai ficar patinando, nada dá certo, eu não consigo comprar um carro, eu não consigo comprar uma casa, eu só trabalho em firma ruim. Mas o que você está fazendo? Você está se arrependendo das más práticas? Ou você se arrepende por um momento? Tiago é bem claro, ele fala, não adianta você olhar, se ver, e depois no outro dia você se olhar e não reconhecer você mesmo. Porque as práticas estão, a gente está trocando a presença de Deus por qualquer coisa eu falo sim. A gente fala que Deus supre tudo, Deus é que nos dá o pão, que nos dá a saúde, mas se você hoje em dia for optar, às vezes eu sei que muitas pessoas têm dívida, têm que pagar conta, mas tem muita gente que às vezes, sei lá, trabalha por conta, pode tentar fazer um horário aí fixo, mas não, eu vou fazer a correria, só que o dinheiro entra e sai do mesmo jeito. São escolhas. Eu não vou falar que a pessoa está errada, que cada um sabe onde o calo aperta. Mas está na hora de rever essas coisas. Se você confia realmente em Deus, você tem que arrumar estratégias. E Deus é estrategista. Só que a gente busca, a gente até crê no começo, mas daqui a pouco fala, não vai dar. E se você deixou a dúvida entrar, não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Zaqueu, ele tinha um defeito. Todo mundo chamava de ladrão,
Porque a função dela hoje é igual o partido das trevas aí, né? Você entra lá, você está sabendo que vai roubar. De repente você está precisando de um emprego e justamente uma pessoa te indicou, você trabalha lá comigo e você vai trabalhar lá no meio do pessoal, e daí? Você vai fazer as mesmas práticas, vai tentar mudar, ou você vai se adequar às práticas lá daquele povo? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele ia lá, o rei é 20% do rei, só que mais 5% é meu, e o meu salário? O que é do rei, você não podia botar a mão. Então, os 20% é do rei, mas os meus 5% têm que vir para cá. E você acha que os judeus iam gostar dele? Ainda mais ele sendo um judeu da própria cidade, igual eu falei, o Império Romano era esperto. Ele pegava o cidadão lá, que era, bem dizer, nascido na cidade, colocava lá, porque ele conhecia, se o cara tinha até um burro, ó, ele tem um burro lá, não está pagando imposto do burro. Ele, ó, não está pagando imposto das ovelhas, porque ele conhecia tudo na cidade. Não punha qualquer um. Uma vez, há muito tempo atrás, nós assistimos um filme sobre cobradores de impostos. Eu não lembro nem, mas um filme bem antigo. Começava a história da Bíblia e tinha os cobradores de impostos. Que o cara, às vezes, ia nas plantações, nas fazendas. Ali, às vezes, não choveu, não tinha dado nada. Eles não tinham dinheiro para pagar o imposto, o cara se enforcava. De medo do cara chegar lá para cobrar imposto dele. O cara se enforcava, se matava. De tão apavorante que era o cara chegar lá para cobrar a dívida e não ter o dinheiro para pagar. As pessoas chegavam a esse ponto. Mas ele aqui, um dia, ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E ele era baixo, mas ele foi esperto. Ele correu, ele foi na frente de todo mundo. Ele foi correr, foi na frente, chegou primeiro lá. Quando Jesus passou, que viu ele, nunca tinha passado por ali. Ô Zaqueu, desce daí que eu quero ir lá para a sua casa. Nossa, aí a pessoa, né? Aí os judeus, como sempre, né, meu? Jesus de novo, ó, com os pecadores. Só que o Jesus falou que veio para quem? Os pecadores. Não veio. E quem estava acusando ele era tudo pecador também, que na multidão só tinha pecador. Só que o pecado estava oculto. Que a gente sabe apontar o dos outros, mas a gente não fala da gente que está oculto. Então aquela multidão cheia de pecado acusando outro pecador. É onde fala aqui em Mateus, né? Que eu li aqui, que a pessoa não quer entrar no céu e não quer deixar os outros entrarem. Está ali uma barreira, fez uma barreira na frente. Você não vai, mas eles também não iam. Então deixa quem quer ir. Às vezes, sem querer, nós estamos impedindo uma pessoa de entrar no céu. Você sabe como a gente impede uma pessoa de entrar no céu? É quando a gente faz uma rodinha e vai falar mal de um irmão, de um pastor, de um presbítero, da igreja. Você está impedindo a pessoa de entrar no céu. Porque a pessoa pode sair da igreja por causa disso. Então, às vezes não, a multidão ali estava impedindo o Zaqueu de entrar no céu. Se Jesus não chega e fala para ele, desce daí, que eu quero passar na sua casa, ele podia ter pedido a oportunidade. Mas como ele estava com os ouvidos atentos, eu falei, opa, desceu rapidinho, ó, e foi embora, foi ter um particular com Jesus. Ali provavelmente Jesus falou para ele, ó, para com isso, você já defraudou muita gente, não faz mais isso, não faz aquilo. E ele fez o quê? Deu ouvido para o que Jesus falou. E falou que a partir daquele momento ele nunca mais ia fazer aquilo, ia devolver para quem fosse requerer, e nunca mais ia fazer aquilo. E a Bíblia fala que toda vez que uma pessoa se arrepende, diz que os anjos fazem festa no céu. Que muitas vezes nós se arrependemos, os anjos começam a fazer festa, daqui a pouco olha e fala, puta, ele lá de novo, mano. Acabou a festa, adia, vão marcar. Quem sabe da próxima vez a festa vai amanhecer o dia. Porque é complicado. É complicado. Muitas vezes as igrejas não estão vazias, não é por causa que o diabo tá aí fora. A gente sabe que ele está aí fora assolando, que o mundo já é dos malignos. Mas muitas vezes somos nós mesmos de dentro da igreja que estamos colocando as pessoas para fora. Através de maus testemunhos,
de conversas que não tem nada a ver. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar, porque a multidão queria impedir Zaqueu, mas depois do particular que ele teve com Jesus, foi impossível. Ele se arrependeu verdadeiramente. E que nessa noite eu e você possamos nos arrepender verdadeiramente. E que o reino dos céus possa ser com certeza, a gente tem que ter certeza, a nossa morada, e que a Nova Jerusalém possa fazer parte das nossas vidas. Mas com certeza, a gente não pode ter dúvida que a gente vai herdar os reinos dos céus. Quando a gente tem dúvida, é porque tem alguma coisa nas nossas vidas que a gente tem que consertar. E que Deus possa dar oportunidade para cada um, porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, tenho que me consertar. E aí que eu falei, a balança está nivelada. Aí você vai colocando peso de um lado e do outro. Para que lado sua balança está pendendo? Será que ela está pendendo para o lado que vai te levar para o céu, ou do lado que vai deixar aqui para sofrer nesse mundo? Mas que cada um possa orar, buscar, ver se está errando ou pecando em alguma coisa e se consertar. Porque Jesus, ele é assim, ele é movido de íntima compaixão. E se ele passar por qualquer um de nós aqui e ver que nós verdadeiramente nos arrependemos, ele vai nos perdoar e nós vamos herdar a terra prometida, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite e que ao chegar nos seus lares, vocês possam encontrar tudo na santa paz, amém?